Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. O meu entrevistado de hoje é o William Sawa, que é diretor executivo da Latina Seeds, e o tema da nossa entrevista será a cultura do sorgo e suas múltiplas utilidades. William, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o meu convite. Beijo, Divino, a satisfação é minha aí para a oportunidade de estar aqui contigo. Meu amigo, eu estou no maior produtor de sorgo do Brasil, estado de Goiás, e isso é muito bom, né? Isso é excelente, ótimo. É uma cultura que tem ganhado uma relevância muito grande aqui no estado de Goiás, muita gente buscando conhecer, mas você tem feito um trabalho sensacional de levar essa cultura até outras regiões onde o pessoal não conhece ainda. Então eu gostaria que você falasse rapidamente da Latina Seeds, quem é a Latina Seeds, e falasse também como é que começou essa sua história com sorgo. Perfeito. Antes eu só gostaria de fazer um comentário aí do Goiás. Eu vejo que a cultura do sorgo ela se conectou muito no sistema produtivo do Goiás como um todo. Então a gente pega aí desde a região próxima a Brasília até o Vale e a grande aí coração aí que é Rio Verde, o entorno, e se conectou muito forte com o sorgo granífero, né? O ecossistema aí colaborou muito em as indústrias que estão abraçando e comprando grão. A Latina Seeds é uma empresa que foi criada em 2017. Nasceu com o objetivo de ser reconhecida como uma empresa especialista na cultura do sorgo. Nós tivemos a nossa introdução no mercado de forma disruptiva através do posicionamento do sorgão gigante, que é aquele sorgo que o pessoal parece com o braço levantado, lá de 5 metros de altura, muito utilizado aí na pecuária brasileira. Só que hoje ele está muito conhecido, mas no começo a gente realmente teve que fazer muito trabalho de informação, de posicionamento, porque a gente realmente trouxe um posicionamento muito diferente para essa cultura do sorgo forrageiro para o mercado brasileiro em relação ao uso dele na pecuária de alta tecnologia, porque o sorgo estava muito posicionado dentro do mercado de marginal, assim, um subproduto. Ele e a capineira estavam caminhando muito junto ali, né? Não tinha muitas pesquisas em sorgos híbridos, em sorgos novos, tanto que os sorgos forrageiros utilizados no mercado, a grande maioria já tinha passado seus 10 anos, alguns 25 anos já de existência no mercado. Então nós viemos aí realmente para investir na pesquisa e melhoramento da cultura do sorgo, mas a Latina não é só sorgo, a Latina Seeds também é muito focada em milhos, nós temos milhos para silagem, nós temos milhos com biotecnologia, nós estamos daí trabalhando fortemente aí como uma empresa realmente de sementes para o mercado nacional. Estamos ocupando aí posição em todo o território brasileiro, do Rio Grande do Sul a negócios no Maranhão, do Acre à Bahia. Então nós temos presença nacional aí e também internacional em alguns países aqui da América do Sul. Você tem uma presença muito forte aí no movimento, chamado de Movimento Mais Sorgo. Eu gostaria que você falasse o que é esse movimento, o que ele objetiva. O Movimento Mais Sorgo ele tem como principal objetivo unir os elos da cadeia produtiva e consumidora em prol da cultura do sorgo. Porque o sorgo ele chegou a ser muito plantado no Brasil
o sorgo granífero, que é um uso do sorgo grão, que era muito utilizado ali para ração na rotação da cultura com a soja. Até 2002, 2005 ainda tinha um grande mercado. Depois o sorgo começou a cair em desuso. Também utilizava-se, tem estados como Minas Gerais, que sempre utilizou muito, alguns estados do Nordeste, o sorgo para forragem, para silagem para o gado, justamente pelo sorgo ter uma ótima tolerância ao estresse hídrico, estresse de temperatura, maior adaptabilidade, maior rusticidade de investimento, maior tolerância ao alumínio em relação ao milho. Então, o sorgo na forragem, ele sempre foi utilizado em algumas regiões com maior intensidade e outras regiões não estavam mais utilizando o sorgo para forragem. E o sorgo granífero também ele ficou no mercado muito pequeno, né? A gente está falando aqui de um crescimento, o sorgo saiu de 400 mil hectares para 600, 800, 1 milhão, e agora a gente está aí muito próximo de 1 milhão e 600 mil hectares de sorgo granífero plantado no Brasil. Então, esse crescimento está acontecendo, vai acontecer, vai continuar crescendo. Então, o movimento ele veio para conectar os elos da cadeia. Por quê? Nós temos uma indústria de produção de ração de frango e suíno que ele sabe das qualidades do grão do sorgo para a ração. Entre elas, é que o sorgo ele é livre da aflatoxina, um problema que tem com o grão do milho. Então, eles sabendo disso, eles sabem que esse grão ele é muito apto e também é um grão que eles podem considerar no planejamento da ração deles para regiões onde temos muito problema de clima, e onde o milho não desempenha, o sorgo granífero vai funcionar. Esse mercado estava querendo comprar grão, mas ele não tinha segurança que o produtor ia produzir. Então, ele não podia considerar no esquema produtivo dele, de ração. O produtor queria plantar, porque é uma ótima cultura para várias regiões aí de clima, de risco, mas ele não tinha segurança de quem comprasse. Então, isso a gente viveu em muitos estados, ainda vive em alguns estados. E isso a gente está, a cada mês, a cada dia, mostrando que é bom para o agricultor, é bom para a indústria, a cultura do sorgo grão. Na pecuária é o mesmo processo. O pessoal queria utilizar o sorgo, mas tinha muita insegurança em relação à bromatologia do sorgo, em relação a uma análise de custo, o manejo do sorgo. A gente não tinha, por exemplo, zoneamento para a cultura do sorgo granífero nem forrageiro para ter seguro agrícola. Nós já conquistamos isso. Então, o movimento Mais Sorgo ele nasce para unir a cadeia produtiva e consumidora em torno da cultura do sorgo, ou seja, nasce para promover o uso da cultura do sorgo. O sorgo não é só para ração, para suínos e para aves. E também não é só para silagem, forragem para o gado de leite ou gado de corte. Ele também, o grão, hoje nós podemos utilizar para fazer farinhas especiais para consumo humano, nós podemos usar para fazer ração para pet, para cachorro, nós podemos usar para fazer etanol de sorgo, igual é feito no etanol do milho, gera-se um DDG de sorgo, igual é gerado um DDG de milho. Nós temos o sorgo hoje sendo utilizado para queimas em caldeira, para gerar vapor, energia, para enfrentar o apagão energético que a gente está vivendo aí de fornecimento de cavaco no mercado. O sorgo também serve para queimar em caldeira, para gerar energia, complementar a biomassa lá. Nós temos sorgo para fazer planta de cobertura, mais uma opção aí para fazer planta de cobertura com uma excelente reciclagem de nutrientes. Então o sorgo ele tem uma diversidade muito grande, inclusive a tradicional vassoura, né? A vassoura de sorgo, né? Que é tradicional em alguma região de Minas Gerais. Então, o sorgo ele tem uma amplitude de uso muito grande. O Japão, por exemplo, e alguns países da Europa usam o sorgo para fazer biogás, a fermentação de carbono no biogás. Nós temos empresas que estão usando o sorgo para fazer compostagem para fruticultura, para fazer base para biofertilizante. Então, o sorgo ele tem uma infinidade de aplicações e tudo isso tem que ser apresentado para a sociedade, para a agricultura, para a pecuária. A questão do uso do sorgo, que é uma inovação muito grande que vai vir agora aí no mercado, através do novo sistema de produção, que é a consorciação de sorgo com braquiárias, com pânico, para renovação de pastagens degradadas. Ou seja, nós temos uma grande área de degradação no Brasil que precisa ser recuperada. Quando você associa o sorgo plantado em consórcio, o custo da renovação é paga com essa silagem do sorgo produzida na consorciação. Ou seja, o sorgo, então, ele é muito amplo, ele tem muitos benefícios. E ele não vem para tirar espaço da cultura do milho, ele vem para somar ao sistema produtivo, porque o sorgo tem a janela dele e o milho tem a janela dele. Tanto que no zonamento está muito claro isso, né? O zonamento agrícola para a cultura do sorgo deixa muito claro as janelas. Então, a gente olha a janela do sorgo granífero na safrinha,
ela é pelo menos 30 dias mais ampla com seguro agrícola do que a cultura do milho. Mas a impressão que se tem, William, é que ainda se vê o sorgo muito como uma cultura marginal. Não deu para plantar milho. Ferrou, fechou a janela do milho e tal, acabou, agora eu planto sorgo. Quer dizer, a impressão que eu tenho, se eu estiver errado, gostaria que você me corrigisse, é que é mais ou menos isso, a pessoa não planeja lá atrás, eu vou plantar sorgo. Ele quer plantar sorgo se não tiver mais condições de plantar milho. Estou errado? Não, a sua leitura está perfeita. E já foi pior. Hoje está um pouco melhor já. Já foi pior. O que era antigamente? Existe um mito em torno da cultura do sorgo, que o sorgo ele empobrece o solo e tira a produtividade da soja. Isso foi um dos fatores que tirou muito a área plantada de sorgo na década lá de 2002 a 2010. O pessoal deixou de plantar porque pegou-se uma informação de que onde eu planto sorgo diminuiu a produtividade da soja. Mas por quê? O pessoal plantava soja, colhia soja e plantava o sorgo, só semeava, sem adubo, sem nada, deu o que der. Então ele vai colher um grão, esse grão fazia extração de potássio e eles não repunham o potássio. Então quando plantava soja, ele plantava com a mesma adubação, mas ele teve uma extração da cultura anterior, onde ele teve um ganho econômico com o grão. Então ele via, eu ganhei dinheiro com o grão do sorgo, mas eles começaram a relacionar que o sorgo prejudicava a produtividade da soja, mas porque não havia adubação de sistema. Hoje já está começando a olhar mais para o sorgo como uma cultura com rentabilidade e segurança. Hoje muita gente está olhando o sorgo como uma cultura de segurança. Por isso que o Goiás disparou 45% do mercado brasileiro de sorgo-grão, planta-se no Goiás, porque disparou vendo a segurança. Mas também nós temos indústrias dentro do estado do Goiás que compram muito grão de sorgo e valorizam, ou seja, o produtor tem segurança de onde vai entregar. E também não tínhamos materiais genéticos, agora nós temos muito material genético que já consegue entregar maior produtividade no sorgo. Hoje nós falamos facilmente em sorgo acima de 6 toneladas por hectare. Isso é muito fácil, geneticamente falando. Inclusive a Latina Seeds colabora com os processos de oferecimento genético, assim como novas empresas que também lançaram no mercado sementes de híbrido de sorgo com maior produtividade. Então hoje nós falamos facilmente em sorgo grão acima de 6 toneladas. Então o produtor já começa a olhar com um retorno. Ele não vai plantar um sorgo desse sem uma adubação, sem um manejo. Nós não tínhamos nem opções de inseticidas para a cultura do sorgo. E nos últimos 2 anos a gente ganhou muitos inseticidas para a cultura do sorgo, facilitou o manejo. Ou seja, a cultura do sorgo não é mais uma promessa, não é mais uma aposta, já é uma realidade dentro do planejamento do agropecuarista brasileiro. A adubação, ele já está sendo... A adubação que ele vai fazer para o sorgo é a mesma que ele vai fazer para o milho ou não? Essa é uma boa pergunta. Geralmente o pessoal imagina que existe uma receita de bolo aí para adubação, né? Tem que ser feito aí, tem que ser chamado o agrônomo da propriedade, tem que fazer análise, porque é uma conta de investimento, né? Você tem que fazer análise, interpreta lá e você vai fazer a adubação do que aquela cultura vai fazer de extração. Mas a exigibilidade da cultura do sorgo em relação à necessidade de fertilização em relação ao milho é menor. Então, o teu investimento na soma total para atender a necessidade nutricional da cultura do sorgo é menor do que a do milho. Então, você já vai fazer um investimento numa cultura com menor investimento. A gente arrisca em dizer ali que o sorgo custa 60% do que eu investiria numa cultura de milho. Só que antes eu não tinha seguro agrícola, eu não tinha um zoneamento. Hoje eu tenho zoneamento e hoje eu tenho seguro agrícola numa cultura que eu posso investir menos também. Então, o sorgo ele vem com uma série de vantagens, mas não para substituir o milho. A proposta é, planto milho na melhor janela do milho, faço a minha melhor janela de milho, planto na minha melhor área de milho, e eu vou plantar na minha área de desafio, eu vou plantar o sorgo. Na minha área de desafio, de risco, onde eu tenho risco de não vir uma chuva no momento certo, o sorgo ele consome 1/3 da água que consome o milho. Então ele é uma cultura projetada para suportar mais a falta de águas, é uma cultura projetada para tolerar mais a questão acho que cortou um pouquinho a internet aqui, é uma cultura feita para tolerar mais altas temperaturas, então é uma cultura planejada para justamente essa janela da safrinha. Então não é concorrer com o milho, é plantar o milho na janela ideal dele, onde ele dá maior rentabilidade para o produtor, e plantar o sorgo, onde ele dá maior rentabilidade com segurança para o produtor. Então, na verdade, é o produtor começar a olhar para o planejamento da produtividade dele. Planto soja, planto milho, planto sorgo. No caso do Goiás, aí um grande plantador de girassol também, planto girassol, faço plantas de cobertura.
O sorgo você pode fazer consorciação também, para fazer uma estruturação de solo, só que o sorgo tem uma capacidade de raiz muito agressiva, traz uma série de benefícios para o sistema, para a cultura seguinte. Então, essas são vantagens. Doença, por exemplo, nós temos aí hoje a praga, né, que é a cigarrinha do milho, que transmite o complexo de enfesamento, né? Transmite enfesamento. O sorgo não tem esse problema. O sorgo não é acometido pela praga, ou seja, a cigarrinha pode estar presente lá na lavoura, mas ela não transmite o molicute para o sorgo. Então, ele não traz dano econômico para a cultura do sorgo. Então, região de alta pressão de cigarrinha, onde vai ter uma previsão de clima desafiador, preço de commodity não está fechando as contas, tem que investir para poder produzir. Quando você faz as contas para a cultura do sorgo, ela é uma cultura muito viável. Então, por isso que temos muitas regiões no Brasil que o milho safrinha ele é muito desafiador produzir. Nós temos região em Vale do Araguaia, por exemplo, no Goiás, é um exemplo clássico disso. Você pega a região do Arenito do Kaiowá, no Paraná, é uma região clássica disso. Você pega regiões lá do Matopi, tem várias regiões que a safrinha, plantar milho, a média produtiva é muito baixa. Então, muita gente está optando já, não, eu faço soja e já vou com uma cultura de sorgo no cedo e eu faço uma produtividade aí acima das 6 toneladas e faço conta e tem um mercado comprador. O Matopi hoje tem um grande mercado comprador, que é o Nordeste do Brasil. O Nordeste compra muito sorgo, grão, para a indústria de ração do Nordeste, né? Por que com todas essas vantagens que você está colocando aí, o sorgo ainda ainda se paga menos pelo sorgo do que pelo milho? Eu acho que é uma questão cultural e que a ideia do movimento também é trazer essas informações. Nós temos que trazer informação. Lembre, conexão de toda a cadeia, produtora-consumidora. Então, nós temos que trazer, mostrar os benefícios para a indústria, que a indústria também vai ganhar. Por exemplo, hoje 1 quilo de grão de sorgo produz a mesma quantidade de etanol que 1 quilo de grão de milho. E gera a mesma quantidade de DDG de milho e gera a mesma quantidade de DDG de sorgo. Então, nós temos essa relação. Talvez a relação de preço está atrelada a teto produtivo. Nós tínhamos aí a média produtora de milho aí, vamos dizer, Rio Verde aí, 8 mil quilos, né, uma média. O sorgo está produzindo 3,5. Então, agora, quando a gente começa a levar a regra da produtividade do sorgo perto dos 6 mil quilos, investimento, genética, manejo, ciclos, então a gente já começa a chegar muito perto do teto produtivo do milho para trazer uma viabilidade. Então, a gente acredita que os preços vão se ajustando, mas hoje o milho é uma referência para o sorgo, assim como a soja é uma referência para o girassol. Você acha que a gente vai conseguir em algum momento igualar esse teto produtivo das duas culturas, o milho e o sorgo tendo a mesma produtividade ou não? Não, eu acho que não. São propostas diferentes, eu acho que o milho ele tem um potencial, um caixa produtivo maior em relação à cultura do sorgo. Agora, em algumas regiões, a gente pega, por exemplo, regiões desafiadoras, Vale do Araguaia, Arenito do Kaiowá, algumas regiões do Matopi, eu plantar um milho e plantar um sorgo, eu acho que aí a régua de produtividade vai começar a ficar muito, muito, muito próxima. Mas uma região onde eu tenho um solo bom, regime de chuvas bom, investimento alto, genética de milho adaptada, eu acho que o sorgo não vai conseguir chegar a produzir aí as suas 14 toneladas por hectare igual produz aqui nos Campos Gerais, no Paraná. Então, assim, o teto produtivo do milho, ele tende a ser muito maior do que o teto produtivo do sorgo, em regiões onde o clima, o solo seja muito favorável. Agora, onde é desafiador, eu acredito que sim, o sorgo, inclusive, pode produzir até mais do que milho. Vocês fazem um trabalho de conscientização no sentido de se utilizar o sorgo como substituição ao milho em algum momento devido a principalmente essa questão da cigarrinha, né? Porque acaba que há uma sucessão, soja, milho, né, o tempo inteiro, mas não se faz a rotatividade como deveria ser feito. Então, suponhamos, soja, milho, depois sorgo, sei lá, de alguma forma conscientizar nesse sentido? A questão de você substituir o milho, soja, milho para soja, sorgo, por questão de cigarrinha, realmente tem que ser em regiões onde a pressão está fora do controle e a viabilidade econômica realmente comprometeu. No início, a gente teve lá áreas que chegaram a aplicar 8 vezes cigarrinha. Se torna inviável economicamente entrar 8 vezes pulverizando a lavoura e ainda assim você ter dano econômico. Então, a questão da cigarrinha passa muito também por uma questão de melhoramento genético, né? Do milho, da cultura do milho, que está sendo trabalhado, está sendo avançado nesse sentido. A gente também está nesse sentido trabalhando o nosso melhoramento genético em milho para esse objetivo da cigarrinha.
mas eu acredito que o detrimento tem que ser por análise, planejamento. E a gente acredita que agora, o produtor tendo mais informação sobre a cultura do sorgo, tendo uma indústria mais motivada realmente a comprar e receber o grão, que essa questão do sorgo ele vai passar a ser mais considerado dentro do planejamento produtivo do agricultor brasileiro. Qual que é a diferença entre o sorgo granífero e o sorgo forrageiro? Eu te acrescento mais um, nós também temos o sorgo forrageiro, o sorgo forrageiro sem grão. Então nós temos hoje, o mercado conhecia muito sorgo granífero, sorgo forrageiro, que era como se fosse um sorgo granífero pequeno, só que grande, né? Que tem a panícula e tal. Nós temos o sorgo, que é o que nós entramos no mercado, que no verão ele não produzia panícula, ele crescia até 5 metros de altura sem emissão de panícula, que é o sorgo gigante, sem panícula. Então nós temos um terceiro tipo de sorgo aí, que é o sorgo sem panícula. E lá atrás, quando a gente introduziu no mercado, a gente teve bastante, assim, desafio, porque o pessoal plantava e ficava lá, quando dava 2 metros, já ligava, posso cortar o sorgo? Mas o senhor plantou que dia? Eu plantei faz 60 dias, tá com 2 metros. Eu falei, não, o sorgo não tá pronto. Aí o produtor ficava. Daí dava lá, o sorgo atingia 4 metros. Ele ligava, eu tô preocupado com esse sorgo aqui, não solta panícula para mim poder cortar. Por quê? O conhecimento do produtor que fazia forragem de sorgo, ele estava acostumado a cortar o sorgo forrageiro pelo grão, maturação do grão. Mas aí o sorgão não emite panícula, como é que eu faço para cortar? Aí a gente teve que introduzir a metodologia de cortar por taxa de massa seca, matéria seca. Mas depois o pessoal foi aprendendo que no norte e nordeste, com 95 dias a 100 dias já dá janela de corte, na região centro-sul, com 105 a 125 dias dá uma janela de corte, o pessoal já começou a entender a cultura e parou de esperar o grão. Mas nós tivemos produtores que ficaram 7 meses com o sorgo plantado, porque ele só emite pendão em abril. Então plantava em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, ia cortar o sorgo com 6, 7 meses. Ele já tinha passado do ponto, a matéria fibrosa já estava em 40%, perdeu o ponto corte. Aliás, essa é a minha dúvida. Você falando de fibra aí, né? Porque fica muito alto. Aquele negócio não fica fibroso demais, não fica ruim para o gado? Você cortando ali entre 22 e 28 de matéria seca, ele não fica fibroso, ele tem um bom NDT, ele tem muito açúcar, ele tem alta palatabilidade, só que, claro, não pode querer substituir, por exemplo, uma silagem de milho que tem amido para um animal lactante ou um animal que você quer fazer uma terminação, você querer substituir o sorgo sem grão por um milho com amido, com energia. Não vai funcionar, porque você não está entregando energia, você está entregando fibra digestiva com alta qualidade, mas não está entregando mesmo. Mas nós temos hoje uma atividade no Brasil que é muito interessante, que é o que falam hoje, sequestro de bezerros, de novilhas. Que você sequestra o animal e já serve ele no coxo com 6 meses. Já começa a atividade ruminal dele, precocemente você ganha um ciclo com ele, você antecipa um período dele. E é um animal que não pode se alimentar com uma nutrição com alta energia. Ele precisa realmente de fibra digestível, proteína, e esse sorgo ele entrega aí de 6 a 8,5% de proteína. Ele tem muita folha, e a proteína está na folha. Outra grande confusão que muito pessoal faz aí na pecuária, eles perguntam muito, qual que é a proteína desse sorgo, mas ele está falando do amido. Às vezes ele está falando do amido, mas está falando da proteína. Então, a proteína está na folha, a energia está no grão. Então, o amido está no grão. Então, o sorgão gigante ou o sorgo forrageiro, ele tem que ser utilizado para cada categoria de animal. Nós temos, por exemplo, pessoal com produção de gado de leite aqui no Paraná, eu estou no Paraná, que tem alta performance, 45 quilos dia, e eles usam 3% de sorgão gigante na dieta desses animais. Por quê? Porque ele precisa de fibra para fazer atividade ruminal. Então, muito da estratégia. Então, cada zootecnista e cada categoria animal e cada objetivo, ele tem um uso. Então, o que nós entregamos para o mercado são sorgo forrageiro gigante, sorgão gigante, sorgão granífero, ou seja, nós entregamos para o mercado várias soluções. E aí o mercado se conecta e utiliza. Então, para silagem, para grão, para queima em caldeira, para cobertura, a gente tem essas soluções para entregar aí. Você não acha que o pessoal pensa que isso dá trabalho demais, não? Eles não pensam trabalho porque isso dá planejar tudo isso. Dá muito dinheiro, dá muito dinheiro. Fazendo a conta, quando você faz uma silagem de sorgo, gastando aí de 12
a 14 centavos por quilo embaixo da lona, a pessoa se surpreende com o resultado que dá. Fazendo uma lavoura de sorgo granífero, onde ele vai dormir tranquilo, sabendo que ele está com uma situação climática que pode ficar um pouco adversa, ele vai superar, isso aí não tem preço. Então, é realmente começar a oportunizar, né? Chama-se oportunizar. Uhum. Quantos cortes dá esse sorgo gigante? O sorgão gigante para forragem e para silagem, você pode fazer 2 cortes. O que é o ideal? Você fazer o plantio nas chuvas, agora aí no centro-oeste aí começa a chover em outubro, né? Algumas regiões um pouco mais tarde, mas sempre depende do ano. Nos últimos anos não tem estado muito regular, mas vamos colocar outubro. Você planta em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro você faz o primeiro corte. Você vai fazer um manejo ali de herbicida, usa o atrasinho, faz adubação de cobertura, passa inseticida para lagarto para o pulgão e você vai fazer outro corte, março, abril, maio para junho. No máximo junho está com o segundo corte estabelecido aí do sorgão. Você faz um plantio e 2 cortes. Planta uma vez, colhe 2 vezes. Você falou de fazer reforma de pastagem com sorgo, consorciado. Gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito. Aqui é uma outra conceituação que a gente também quer trazer para o mercado. Qual que é a diferença de reforma e renovação? E conversão. Que é a conversão que foi trazida aí, que é a nova proposta do Ministério da Agricultura em relação à conversão de áreas degradadas em agricultura, né? Conversão. Então nós temos que começar a trazer o conceito. Qual que é a diferença de reforma e de renovação? Então, é mais um tema que daria um podcast aqui, né? Só para falar disso. Né? Opa, vamos fazer outro, não tem problema. Então, não vou conceituar hoje, eu conceituo um pouquinho. Vou falar bem pouquinho. Não, fala um pouquinho, vai dar um spoiler. O spoiler é o seguinte, pessoal, a gente tem o conceito de renovar e reformar. Então, reformar é quando eu tenho uma cultura instalada, tenho lá um braquiária marandu instalado lá, tá com carreiro, tá com aça-peixe, tá lá... Tá com cupim, tá cheio de problema lá meu pasto. A minha taxa de lotação tá menos de uma cabeça por hectare, menos de uma UA, né? Então eu quero aumentar. Eu vou lá, dou uma calcareada, uma adubada, ressemeio lá, esse é reforma. A renovação, você tem que fazer tudo. Você vai fazer gradagem, subsolagem, gessagem, fertilização, passa herbicida, desseca, faz tudo. E planta novamente o capim. Esse processo você vai plantar lá braquiária ou vai plantar o pânico? O que nós estamos propondo? Quando você fizer a renovação, você faz o plantio do sorgo. Por quê? Você já teve que fazer toda a parte pesada, que é dessecar, gradear, subsolar, nivelar. Para daí plantar o capim sem o sorgo não faz sentido. E a gente foi atrás e a gente criou esse sistema junto com a Embrapa Dourados, aqui Oeste Pecuária, no Mato Grosso do Sul, que é uma técnica de você fazer o plantio do sorgo em linha e o capim a lanço, seja pânico ou seja braquiária. Aí você faz a lanço, você planta em linha, o sorgo nasce junto com o capim, o sorgo ele dispara, abafa o capim, segura, você faz um corte de silagem, vem o capim e você decide. Olha lá, eu quero já soltar o gado. Não, eu quero fazer um segundo corte. E aí depois você devolve a pastagem totalmente renovada. Só que o valor da silagem que você fez, se você considerar que fosse comprar ou você pode vender, você recupera todo o investimento da renovação da pastagem. Então, esse é uma técnica, um sistema de produção novo, dando um spoiler aqui, que vai vir para o mercado agora no segundo semestre, aí, um projeto co-idealizado e co-pesquisado entre a Latina Seeds e a Embrapa Pecuária Oeste, no Mato Grosso do Sul, que é uma solução necessária para a pecuária. Então, não é um ILP, é uma tecnologia, um sistema de produção da pecuária para a pecuária. Estamos trazendo da pecuária para a pecuária com a introdução do sorgão gigante para apoiar nesse custo de renovação da pastagem aí. Bacana, então já está feito o convite para você voltar aqui depois para a gente falar desse assunto. Vamos bater sobre conversão também, a gente vai falar bastante. Bom, para a gente finalizar, como é que você visualiza o crescimento do plantio de sorgo no Brasil? Você sabe que a gente esteve ano passado lá na França, né, no Congresso Mundial de Sorgo, em Montpellier. Foi uma comitiva. Na França? Na França, lá em Montpellier. E foi uma comitiva da Latina e da Embrapa, aqui do Brasil, e nós fomos juntos apresentar a questão do movimento Mais Sorgo, porque é um projeto idealizado pela Latina, foi desenvolvido aqui com a Embrapa Sete Lagoas, né? Então, parceiros nossos aí no movimento Mais Sorgo.
E nós fomos juntos, uma comitiva lá, apresentar para o mundo, que é o Congresso Mundial, né, da Cultura do Sorgo. E nós apresentamos para o mundo e nós nos comprometemos lá com o mundo. Esse evento acontece cada 3 anos. Então aconteceu em junho de 23, foi em Montpellier, na França. E agora ele vai acontecer em 2026, em Lubbock, no Texas, nos Estados Unidos, a cada 3 anos. E nós nos comprometemos aqui em 2026, até lá, o movimento, junto com toda a cadeia produtiva brasileira, com toda a sociedade agrícola brasileira, nós entregaríamos para o mundo 3 milhões de hectares plantados de sorgo. Hoje nós estamos com quanto? 3 milhões de hectares plantados. Ei, rapaz, vai ter que dobrar, hein? 1,5 milhão aproximadamente, aí acho que batemos talvez 1,6 milhão. A gente vai ter que fazer muita divulgação do AgroProsa aí para o pessoal entender e apostar na cultura do sorgo. Só que hoje nós temos 1,5 milhão de cultura de sorgo grão e temos uma quantidade muito grande de sorgo forrageiro não quantificado. Não tem estatísticas do sorgo forrageiro. Nós estimamos o mercado umas 800 a 900 mil hectares. Então nós já temos quase 2,5 milhões de hectares. Só que quando a gente coloca a forrageira, aí nós nos comprometemos com 5 milhões de hectares de entregar para os americanos lá no Congresso quando a gente for em 26. Então nós temos um desafio grande aí, mas o Brasil é muito fácil esse volume, nós podemos fazer isso, é o que nós levamos isso para a França, que nós podemos fazer isso. Eles se assustaram, vamos derrubar a Amazônia e um monte de outras coisas. E nós já sabendo do questionamento, nós já mostramos para eles. Nós temos isso já levantado no Brasil em estimativas por consultorias e entidades públicas, em média 60 milhões de hectares. O governo trabalha com a meta de 40, mas existe em média 63 milhões de hectares de áreas degradadas ou em degradação no Brasil, aptas a gente fazer a produção. Então nós não temos muito problema. O engraçado, sabe o que é? Os questionamentos desse pessoal são previsíveis demais. Eles não têm ideia da potência que nós somos aqui em potencial agrícola. Então, se a gente bater os 3 milhões de hectares de grão, mais crescerem 1,5 milhão ou 2 de forrageiro, bioenergia, compostagem e mais um monte de outras séries que a gente pode usar o sorgo, a cultura do sorgo, e a gente bater os 5 milhões, eu vou dizer que a gente já passa a ser o primeiro ou o segundo maior produtor de sorgo do mundo. Meu amigo, obrigado, foi um prazer falar com você, gostei, aprendi bastante nessa nossa prosa aqui, já vamos ter outra para frente, com certeza. Muitíssimo obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho e muito sucesso também nessa sua jornada aí de dobrar essa quantidade aí. E conte comigo e conto com o seu apoio também, você tá junto nessa empreitada aí, você tá na capital do sorgo grão do Brasil aí, ó. Tamo junto, um abraço, viu? Tamo junto, forte abraço, tchau, tchau. Eu conversei com o William Salva, que é diretor executivo na Latina Seeds, e o tema da nossa entrevista foi a cultura do sorgo e as suas múltiplas utilidades. O podcast AgroProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.